A Sexta-feira Santa relembra o dia em que Jesus foi condenado e crucificado em uma cruz e sepultado em um túmulo. O sistema judicial judaico considerou Jesus culpado de blasfêmia e merecedor de morte. Você pode ver isso em Marcos 14, do versículo 63 a 64. Mas Roma tinha padrões diferentes para o que merecia a pena de morte. Ou seja, eles só podiam executar criminosos. Assim, os principais sacerdotes arrastaram Jesus até Pilatos e afirmaram que ele era um sonegador de impostos, um rebelde, que auto se denominava rei dos judeus. Jesus nunca disse isso, mas também nunca negou o seu título. Ele simplesmente acrescenta que o seu reino não é terreno. Mas Pilatos, ele percebe claramente que os líderes religiosos estavam inventando crimes para parecerem amigos de Roma, enquanto forçavam Pilatos a fazer o seu trabalho sujo. Para expor assim a sua hipocrisia, Pilatos diz a eles que libertará um de dois homens, o inocente Jesus ou um verdadeiro bandido chamado Barrabás. E que a escolha deles provará os seus verdadeiros motivos. Eles então optam por libertar um rebelde. Os líderes religiosos não se importam com Roma, eles só querem Jesus morto. Quando questionados sobre o que deveria acontecer com Jesus, eles convencem uma multidão a clamar em voz mais alta: crucifica-o, crucifica-o, e levado por uma tropa de soldados. Jesus é imediatamente açoitado e levado por uma tropa de soldados para ser torturado. Para zombar a sua reivindicação de realeza, eles o vestem com um manto de púrpura, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça e se curvam debochando diante desse rei. Então martelam a sua sentença no topo de uma cruz. Mas antes de pregar os seus pulsos e os seus tornozelos nas vigas, eles escrevem: Reis dos Judeus. A cruz é colocada no seu lugar e por 3 horas Jesus fica pendurado, sangrando e sofrendo. Antes de morrer, Jesus pede a Deus que perdoe os seus pecados, que perdoe os seus malfeitores, que perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Ele promete a um homem culpado, crucificado ao lado dele, que ainda hoje estaria no céu com ele. Então Jesus morre. Entretanto, naquele exato momento, o véu do templo judaico se rasgou. Simbolicamente, aquele véu bloqueava o acesso à presença de Deus. Porém, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia para trás daquele véu e aspergia um pouco de sangue em uma caixa chamada propiciatório. E em resposta, Deus mostrava misericórdia ao povo e perdoava os seus pecados, independente daquilo que eles tivessem feito de errado. O profeta Isaías previu que um dia Deus enviaria alguém que seria rejeitado pela liderança de Israel e condenado pelos seus próprios concidadãos e abandonado pelos seus seguidores mais próximos. E essa pessoa era Jesus. Isaías, pensando nos muitos pecados e falhas de Israel, diz que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como um bom rei, Jesus assumiu a responsabilidade pelas falhas. Foi perfurado, esmagado, punido, sacrificado pelo pecado e falhas dos seus cidadãos. E como Jesus se dispôs a ser o sacrifício, não há mais véu entre culpados e a misericórdia de Deus. Nada mais bloqueia o acesso à presença de Deus para ninguém. A Sexta-feira Santa é uma boa notícia porque a morte de Jesus anuncia que há perdão dos pecados. O seu sangue abre o véu da misericórdia de Deus. Agora todas as pessoas podem ser perdoadas e salvas de uma morte que era merecida. Assim eu peço que nessa sexta-feira você aceite a morte de Jesus em seu lugar. Só por meio dela você terá acesso à misericórdia de Deus. E somente pelo seu sangue escaparemos da morte que nós todos merecemos. Pense nisso.